Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 22 de outubro. Olha, outubro acabou de começar e já está chegando no fim. O tempo passa rápido demais. Mas sejam bem-vindos à Hora do Vale. Hoje eu continuo com vocês, ok? Quero a sua companhia também. E olha o que vai ter de legal aqui no nosso quadro sobre segurança, né? Proteja seus dados. A gente vai conversar com o especialista Eduardo Oliveira. Hoje vai ser de forma remota, mas vai ser um assunto muito importante, muito legal. Você não pode perder, tá? A gente vai falar sobre tecnologia, né? O uso indevido para levar vantagens. Isso tem acontecendo, ó, de monte. A gente tem que sempre ficar muito atento. Você aí de casa pode participar do nosso jornal, né? Do nosso programa Hora do Vale, pelo WhatsApp, o 12997524005. Vamos começar então falando, né, de um sequestro que aconteceu em Caraguatatuba. Pai e filho foram rendidos por 3 homens. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Pedro Coralha. Poxa vida, hein, Pedro? Acabou o sossego de vez, né? A gente não tem paz mais para ficar de boa em casa, com a família, ou seja lá onde a gente escolher ficar. A situação está bem perigosa. Conta pra gente, Pedro, o que foi esse caso? Olá, Camila, bom dia para você, para todos que nos acompanham. O caso aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba, próximo à rodoviária da cidade, quando o pai de 64 anos e o filho de 36 foram surpreendidos por 3 criminosos quando saíam do prédio. Eles entraram ali em um carro e foram sequestrados por esse grupo de criminosos, que neste momento, onde estavam ali sob, o controle desse grupo criminoso, fizeram ali algumas transferências de Pix em valores de 68 mil reais, 70 mil reais. Inclusive pediam ali para um amigo do pai e do filho a liberação deles, cobrando aí o valor de 100 mil reais por pessoa para serem liberados. Foram aí retirados das vítimas também celulares, alianças, e o valor total chegou aí a quase 130 mil reais, segundo o boletim de ocorrência. O veículo utilizado para sequestrar o pai e o filho foi encontrado na rodovia dos Tamoios. E isso tudo acontecendo com a Polícia Militar trabalhando junto com a Polícia Civil para tentar identificar, já que houve uma denúncia de um possível sequestro acontecendo justamente na manhã lá em Caraguatatuba. O veículo utilizado um dos veículos utilizados foi encontrado na rodovia dos Tamoios. Um outro veículo prata foi encontrado na posse de uma mulher em São José dos Campos. Ela foi levada juntamente com o veículo para a Polícia Civil, onde está sendo investigada. Até o momento, ninguém foi preso, mas a Polícia Civil continua investigando o caso, Camila, que foi registrado como extorsão mediante sequestro e lesão corporal. Tudo isso aconteceu de maneira muito rápida na manhã desta segunda-feira e a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, contando também já com o apoio do CSI de São José dos Campos, investigando o caso, já que esse segundo carro, foi encontrado na posse de uma mulher e que era adulterado e rodava em Caraguatatuba, também foi encontrado em São José dos Campos. Os criminosos se utilizando aí da rodovia dos Tamoios, que liga, o Vale do Paraíba ao litoral norte, São José dos Campos a Caraguatatuba. Essa ação criminosa onde a Polícia Civil trabalha para encontrar os suspeitos. Camila. Pedro, tomara que encontre logo, né? Porque quando a gente fala de um assalto comum, um assalto à mão armada, um sequestro como esse, pode levar tudo, né? Pode levar tudo, mas a paz da gente já foi roubada, né? Imagina para essas pessoas agora, não sei se elas eram turistas, estavam passeando em Caraguá, ou se moram na cidade, mas aquele trauma que fica, olha, só por Deus, viu? Muita força para essa família, porque a paz da gente, a tranquilidade, né? A questão do poder ir e vir, né? Poxa, você está dentro de casa, né? Era para estar seguro, mas ainda assim não. Então, tomara que dê tudo certo, que antes, né, os bens materiais se recuperam, mais a paz da gente. Pedro, essa não tem preço, né? Querido, muito obrigada e até daqui a pouco, tá bom?
E um trabalho de 6 meses da Polícia Civil resultou ontem na prisão de um homem e na apreensão de várias armas de fogo aqui em São José dos Campos. A operação aconteceu em casas no bairro Interlagos, Torrão de Ouro e também no Jardim Mesquita. Eram nessas casas, né, que o tráfico da região armazenava os elementos usados nos crimes. Geralmente são aquelas casas, né, casas bombas, às vezes nem tem as drogas que foram apreendidas ou que são usadas ali, produzidas para venda, né? Enfim, ainda bem que isso tudo acabou, né? A gente vai ouvir então agora a sonora que a gente tem gravada, né? Conversou com o delegado e ele traz as informações para a gente. Nós tínhamos 3 residências identificadas, acreditávamos que uma delas seria usada para guardar drogas e armas. A gente acabou encontrando apenas armas. As drogas na operação a gente não conseguiu encontrar. A dinâmica deles é muito rápida, então a investigação continua, né? Resultou na prisão de uma pessoa em flagrante. Essa pessoa, como era esperado, ela acaba assumindo a propriedade ali das armas, falando que ela está guardando, mas ela nunca tenta ali, ela nunca dá o nome diretamente da pessoa que está acima dela, que faz a contratação. Ela tinha em poder um fuzil com mais 57 munições do fuzil, além de um revólver calibre .357 também com numeração suprimida. Também encontramos mais 2 armas de fogo, uma pistola 9mm, onde foram apreendidas também 106 munições desse mesmo calibre e um outro revólver também, calibre .357, mas esse não estava com numeração suprimida. Fizemos também a apreensão de 2 veículos, um carro, valor médio de mercado, e uma moto de trilha de alto valor. E a Polícia Civil trabalha também para desarticular um grupo responsável por incitar a discriminação e também a violência na internet. A operação para localizar os suspeitos acontece em várias cidades do país, inclusive em Taubaté. O objetivo é combater o antissemitismo, discursos, né, os discursos de ódio e planejamento de atos de violência. A ofensiva do GAECO cumpriu 8 mandados de busca e também de apreensão, além da prisão preventiva de 4 suspeitos que figuram como principais líderes do grupo extremista. E a polícia prendeu ontem 2 homens suspeitos de envolvimento no roubo a uma motocicleta no fim de semana. Aconteceu no Jardim Vale do Sol, a gente mostrou aqui ontem, em São José dos Campos. A moto foi recuperada no mesmo dia, mas as imagens de ação, da ação impressionaram, Em plena luz do dia, 4 assaltantes agiram rápido e surpreenderam o piloto. 2 escaparam com a moto em alta velocidade e outros 2 fugiram a pé. A polícia continua atrás dos criminosos foragidos. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo, negou o pedido para revogar a prisão de Rui Noronha Sacramento, de 74 anos, que é um dos 3 médicos condenados no caso Calúnia. O crime de tráfico de órgãos ocorreu na década de 80 em Taubaté. Os outros médicos envolvidos são Mariano Fiore Júnior, que teve o pedido de prisão domiciliar negado ontem, e Pedro Henrique Masjuan Torrencilhas, que morreu na semana passada. Os detalhes dessa notícia estão no nosso portal de notícias, o thmais.com.br/vale, e você também pode acessar essa informação apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece aqui do meu lado esquerdo na tela e ficar atento também a todas as informações. E agora a gente traz outra notícia, Quem acompanhou a Hora do Vale ontem viu que a gente falou de vários acidentes que aconteceram durante o fim de semana, alguns deles com vítimas fatais. E, infelizmente, esses casos só têm aumentado na nossa região. A gente fala ao vivo de novo com o Pedro Coralha. Oi, Pedro, são muitos acidentes, O que será que está acontecendo? Muito boa tarde de novo para você, querido, bem-vindo.
Olá, Camila, mais uma vez boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Agora nós vamos repercutir os dados informados pelo Detran através do Infociga, né, que é justamente um balanço que é feito em todo o estado de São Paulo sobre os acidentes dentro da cidade. E nós aqui separamos, fizemos o recorte das 39 cidades do Vale do Paraíba, aqui da região metropolitana, tanto o Litoral Norte também como Serra da Mantiqueira. A cidade, Camila, que lidera o número de acidentes com vítimas fatais, ou seja, com mortes, é São José dos Campos, com 59 mortes em acidentes somente neste ano. O total de acidentes de janeiro até o mês de setembro, que é esse recorte, já esse dado feito pelo Detran, ele já chega a casa de 6.218 acidentes registrados, e desse número total, 59 pessoas morreram em São José dos Campos. Em toda a região do Vale do Paraíba já foram registradas 279 mortes somente em 2024, quando que no ano passado, nesse mesmo período de janeiro até o mês de setembro, haviam sido registrados 253 mortes, ou seja, um aumento aí de quase 10% nas vítimas fatais de acidentes de trânsito. Nós conversamos, Camila, hoje cedo com Paulo Guimarães, ele que é o presidente nacional do órgão de segurança viária e tem sede agora aqui em São José dos Campos, e ele trouxe alguns detalhes importantes sobre esses números, né? Uma observação sobre esses números justamente relacionados à segurança viária, em questão também de boas relações, o que pode causar esses acidentes, se é distração, uso de celulares, direção aí de maneira não segura. Nós conversamos com Paulo Guimarães e você aí de casa confere agora algumas observações que ele tem feito justamente sobre esse recorte, desse aumento de acidentes e também de, infelizmente, número de mortes aqui na nossa região. A gente percebe de uma forma geral esse aumento no número de ocorrências, de vítimas no trânsito, em função de uma deficiência de percepção de risco no trânsito que a população brasileira em geral tem. Então como é que funciona isso, né? Se você se hospeda numa cidade, num hotel, e o atendente do hotel te fala que aquela rua ali é uma rua que tem muita incidência de assalto, você vai pensar duas vezes antes de sair para poder fazer alguma atividade na rua. Mas se o atendente do hotel te falar que ali é um lugar que tem alto índice de atropelamento, isso vai passar despercebido na sua ideia, nessa sua sensação de insegurança. E é isso que a gente precisa aprimorar. 73% das cidades brasileiras, acima de 300 mil habitantes, o trânsito mata mais que arma de fogo. E agora a gente vê, né, nessa época de eleição, a pauta da segurança pública muito presente nas discussões entre os candidatos a prefeito e ninguém falando sobre segurança no trânsito. Então esse aprimoramento da nossa percepção de risco no trânsito é um fator essencial para poder reverter esse quadro. A gente fala muito da responsabilidade compartilhada entre todos. Então o poder público ele tem a missão de promover as políticas públicas, de liderar os processos e as campanhas de educação para o trânsito e de segurança no trânsito. A iniciativa privada ela precisa colocar na sua cadeia de valor a segurança no trânsito como um item essencial para preservar a segurança dos seus trabalhadores, dos seus clientes, dos seus parceiros nos deslocamentos. E a população, de uma forma geral, refletindo sobre seus comportamentos e exigindo que as pessoas ao seu lado, que os seus familiares, seus amigos, também adotem comportamentos seguros. Quando todo mundo fizer isso, a gente vai reduzir esses números e trazer mais segurança para as pessoas que circulam nas cidades e nas estradas. Alarmante de mortes e também de acidentes em todo o Vale do Paraíba. Somente no mês de agosto, na região, foram registrados aí 42 mortes. Foram registradas 42 mortes de acidentes de trânsito. Esse foi o mês com o maior número de mortes nos últimos 5 anos, o que mostra um pouco aí o cenário atual do trânsito, não só do povo brasileiro, mas especificamente aqui da população do Vale do Paraíba. Camila. Certo, Pedro, muito obrigada, viu? Uma ótima tarde para você. A gente faz uma paradinha bem rapidinho e no próximo bloco eu quero discutir com vocês, se vocês sabem, já ouviram falar do aspirador robô? Esse equipamento ajuda na limpeza de casa, né, que a gente está acostumada, mas agora surgiu uma preocupação, é que hackers invadiram alguns desses aparelhos, acreditem, é verdade, para observar as pessoas pelas câmeras, fazer ofensas e até perseguir animais de estimação.
Daqui a pouco a gente traz aqui no nosso quadro Proteja Seus Dados. O consultor de segurança Eduardo Oliveira vai falar esse assunto. Combinado? Não saia daí, participe também pelo nosso WhatsApp, o 12997524005. A gente volta já já. Pena que você já tem que ir. Alguém tem que trabalhar aqui, né? Nesta terça, Vou ali fora fazer uma ligação, já volto. o clima de paquera tá forte. É impressão minha ou tá rolando alguma coisa entre o Jeff e a Brenda? E essa tia como tá? Bem, O que eu preciso fazer pra sua tia ver que eu sou um cara legal? Primeiro você poderia se resolver com a professora Sophie. Eu vou fazer isso. E o Afonso não desiste nunca. Terça, após a Caverna Encantada. As Aventuras de Poliana. Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Proposta do Anderson: levar educação 5.0 para todas as escolas. Isso vai virar mais educação e mais oportunidades de emprego. Ampliar atendimento psicológico nas escolas. Isso vai virar mais saúde mental para o aluno aprender melhor. Implantar totens de segurança em todas as escolas, com câmeras de reconhecimento facial. Isso vai virar mais segurança para os nossos alunos. Cuidar da educação. Isso faz a cidade virar. A CGTEC é uma empresa especializada em security e facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. A CGTEC tem sede própria e atende as maiores regiões de São Paulo. Portanto, na hora de contratar sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Acesse cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. O que tá ruim tem que mudar. O que tá bom pode melhorar muito. A cidade hoje colhe os frutos de muitas coisas que foram plantadas lá atrás. É preciso plantar de novo, enfrentar os problemas e preparar São José para o futuro. Não dá para continuar varrendo as dívidas para debaixo do tapete ou ignorar as coisas que não estão indo bem. Agora é hora de agir com responsabilidade, pensar no futuro e colocar a nossa amada cidade no rumo certo novamente. O que foi? Hein, o quê? Empanados Aurora. Crocantes, suculentos e saborosos. 100% frango. Empanados de frango? Aurora faz. Proposta do Anderson: construir 6 novas UBSs. Isso vai virar um atendimento pertinho da sua casa. Construir o Hospital da Mulher. Isso vai virar mais cuidado para a mulher, que é quem cuida da família. Ampliar o atendimento no Previna. Isso vai virar diagnóstico ainda mais rápido para mais pacientes com câncer. Cuidar da saúde. Isso faz a cidade virar. Atenção, hein? Mais um alerta para os comerciantes, porque tem golpista tentando passar a perna por meio do falso Pix. Você já ouviu falar nesse tipo de golpe? Pois é. Infelizmente, vem acontecendo bastante bem na hora de receber o pagamento pelas mercadorias vendidas. Esse também é um alerta da Polícia Civil. Sobre isso, eu converso ao vivo e pela internet com o delegado Luiz Guerra, que atendeu a gente gentilmente. Olá, doutor, muito obrigada pela participação aqui na Hora do Vale. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, como que é feito esse golpe, né, como que eles praticam. Muito bom dia, prazer falar com você e com a audiência. Na verdade, o Pix é uma funcionalidade que trouxe praticidade para a vida de todos os brasileiros, não é mesmo? É difícil encontrar alguém que não faça uso dessa ferramenta. Mas os golpistas, acompanhando os avanços tecnológicos e a velocidade com que essas ferramentas são implementadas, eles se utilizam de algumas artimanhas para lesionar a população. Então, são alguns golpes envolvendo o Pix. Com relação aos comerciantes, há que se prestar muita atenção nos comprovantes que são enviados. O comerciante está lá vendendo uma mercadoria
normalmente online, ele recebe um comprovante do pagamento do Pix. Em que pese, na maioria das vezes, esse comprovante ser verdadeiro, há que se verificar o seu extrato bancário. Então, olhou aquele comprovante, dá uma olhadinha no seu saldo, no seu extrato, para ver se aquele dinheiro efetivamente entrou. Se entrou, você faz o envio da sua mercadoria. Outro golpe muito utilizado com o Pix hoje é o golpe do Pix errado, né? O criminoso entra em contato com a pessoa após efetivar a transferência via Pix para a conta dela e diz que foi feita uma transferência por engano e indica uma outra conta para que a pessoa devolva. O que acontece? A vítima de boa fé fala, olha, esse dinheiro não é meu, eu recebi esse dinheiro por engano, eu vou devolver. E devolve para uma conta normalmente de terceiro que o golpista indica. E o golpista, nesse mesmo tempo, já solicitou o estorno desse Pix, que é a ferramenta, né, de devolução de Pix, que é a chamada MED, Mecanismo Eletrônico de Devolução. Então, o que acontece? A vítima passou o dinheiro para uma conta de terceiro e teve aquele dinheiro que havia entrado na sua conta devolvido. Ou seja, ela vai ter prejuízo por duas oportunidades. Então, há que se ficar muito atento. Receber um Pix por engano, que a pessoa alega que é por engano, jamais devolva esse dinheiro para uma conta de terceiro. Utilize-se desse mecanismo eletrônico de devolução. Pela própria ferramenta do Pix, você devolve para a conta que teria te mandado por equívoco e assim você evita cair em um golpe. E como as pessoas não devem cair, doutor? Porque às vezes a gente faz isso tão rapidamente, né? Às vezes confia naquela pessoa, às vezes é dentro de uma loja, enfim. É arriscado para todo mundo, né? Enfim, o que fazer, né, para não cair? Ficar atento mesmo com relação ao tempo, o que mais pode ser feito? Só, veja bem, o bandido, o criminoso, ele sempre trabalha com a urgência. Então tem que respirar fundo quando estiver diante de uma situação dessa, de um possível equívoco, de uma confusão. Tendo uma dúvida maior, tem que entrar em contato com o seu banco. Agora, no caso do comerciante que está recebendo o cliente na loja, basta ele verificar se o dinheiro efetivamente entrou na conta dele. Porque se o dinheiro entrou, houve a transação, ele vai emitir uma nota fiscal com relação àquela transação. Mesmo que a pessoa de má fé depois acione a ferramenta de devolução e esse dinheiro seja estornado da conta do comerciante, ele pode questionar isso no sistema do Pix e essa situação vai ser analisada pelo banco em no máximo 7 dias e com certeza, ele tendo comprovação daquela transação, ele não vai perder aquele dinheiro. Então, para o comerciante, se atente ao seu extrato, dá uma olhadinha na conta, entrou o dinheiro? Entrou, recebeu um comprovante pelo seu aplicativo que o dinheiro entrou, pode efetuar a entrega da mercadoria sem problema nenhum. Certo, doutor. Fica, então, o alerta para as pessoas, para os comerciantes principalmente, com relação a isso, né? Cada dia é um golpe novo a respeito do Pix, né? Ferramenta muito útil, mas sempre demanda muita atenção das pessoas. E só para reforçar, receber um Pix que a pessoa está falando que é por engano, jamais devolva esse dinheiro em conta de terceiros, tá? Utilize-se da ferramenta de devolução do próprio Pix para a conta que ele enviou, assim você vai estar resguardado. Doutor Luiz Guerra, muito obrigada pela participação do senhor, seja sempre muito bem-vindo aqui na Hora do Vale. Foi um prazer, um ótimo dia a todos. Ótimo dia. E os golpes, né, estão cada vez mais ousados, como a gente falou, e a nova modalidade também, uma outra modalidade, né, é hackear aspiradores robôs. Gente, você já ouviu falar? Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Proteja os Seus Dados, com o consultor de segurança Eduardo Oliveira. E hoje o Eduardo Oliveira está online, tá mesmo? Ai, achei ele aqui. Olá, querido, tudo bem? Boa tarde para você. Camila, bom dia. Bom dia. Tá resfriado, né? Tá com ruim da garganta, é isso? Pois é, a melhor forma de proteger todos vocês aí no estúdio é eu ficar no meu escritório hoje e vocês aí nesse estúdio maravilhoso. Certo. Querido, muito obrigada, viu? Então, por não deixar de falar com a gente nessa manhã, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, poxa,
confuso a mente entender um aspirador que é hacker, né? Que está na casa das pessoas, mas que alguém conduz ele que não é o dono, né? Como que a gente entende essa nova modalidade? É bem interessante, Camila. Camila, e para todos os nossos telespectadores, bom, o que acontece? Vivemos num mundo tecnológico, onde a inteligência artificial ela chegou para o bem e onde os aparelhos deixaram de estar conectados à eletricidade e passaram a estar conectados no nosso Wi-Fi. Vocês vejam que numa imagem dessas, nós conseguimos verificar um novo aspirador, de vários modelos que existem hoje, aspirador conectado no Wi-Fi, ele tem uma bateria. Só que, para que esse aspirador funcione, Camila, ele precisa de internet e ele precisa de alguns sensores e tem uma câmara. E é exatamente a partir dessa câmara que os hackers conseguem olhar toda a casa, porque o aparelho também precisa de uma câmara. Então, se nós olharmos aqui para estas imagens, qualquer hacker que tenha acesso a este aspirador, vocês vejam só o panorama que ele tem. Ele consegue ver a dona dos cachorros, consegue ver todo o nosso ambiente doméstico, ele consegue ver a nossa casa toda. Então eu diria que quando um aspirador é hackeado, ele passa a ter acesso à nossa privacidade, porque ele passa a dominar um aspirador, ele passa a dominar aquele aparelho tecnológico e ele vai poder guiá-lo, vai poder levá-lo para um quarto, para um banheiro, para uma sala, para uma cozinha. Esta imagem é exatamente de cozinha. E onde é que ele faz tudo isso? Através de um app. Ele vai hackear um app, ou hackeia através do Wi-Fi, ou então através do próprio celular, onde o proprietário tem esse aplicativo baixado. Então vocês vejam aqui os estragos que é possível de fazer quando nós não tomamos as devidas precauções, que é através do nosso próprio Wi-Fi de casa, onde o aparelho, o robô, ele fica ligado, ele fica conectado, porque ele precisa de internet, ou então no nosso celular. Se o nosso celular não for seguro, automaticamente ele vai dar a possibilidade dos hackers, através do nosso celular, poderem hackear o nosso aspirador robô. O pessoal de casa deve estar bem assustado, né? E isso não vale para todo tipo de aspirador. Vale lembrar que não é geralmente aquele mais simples que a gente tem em casa, né? Não vale não, Camila. O que é que nós temos aqui? Bom, o mercado deve ter dezenas, centenas de aspiradores e eu diria que todos os aspiradores são seguros. Toda a tecnologia tem algumas pequenas vulnerabilidades, mas eles são seguros. O que é que nós temos aqui que nós precisamos de atentar, Camila? O nosso Wi-Fi em casa, ele precisa de ter uma senha segura de vários caracteres. O Wi-Fi não pode ser aberto para nós, para os nossos familiares e para os vizinhos. Por quê? Porque qualquer pessoa que domine um pouquinho mais de tecnologia de informação, de TI, ele vai conseguir hackear o nosso Wi-Fi. Então, o Wi-Fi de casa não deve ter combinação de uma senha de data de nascimento ou alguma coisa que seja susceptível ou vulnerável. Deve ser um Wi-Fi seguro. E o nosso celular, igualmente, onde nós baixamos os aplicativos para manusear estes equipamentos tecnológicos, também deverá ser o nosso celular protegido por 2 ou mais camadas de autenticação. E aí nós vamos conseguir proteger os nossos aparelhos tecnológicos. Aí é muito mais difícil alguém de fora conseguir hackear essa nova tecnologia que ela dá um jeitaço, Camila. Vê bem um aspirador a fazer o nosso trabalho de casa, olha que maravilha. Estão aprendendo, né? Mas qual é a vantagem, né, que eles têm com isso? Porque nesse caso, pode ser só uma brincadeira ou ter curiosidade, né, de saber a vida do outro. Tem algum outro perigo mais avançado? Ou então, né, para quê? A troco de quê? Pois é, Camila, até o momento, 2 situações elas podem ser verificadas. Na verdade, 3. A primeira que é molestar os nossos animais de estimação, não é? Através do uso do microfone, através do uso da câmara, os hackers, conseguem perturbar os nossos animaizinhos que estejam em casa. A segunda situação é a invasão de privacidade. Em determinado momento, estas imagens foram retiradas de um vídeo, aquela senhora que está ali no vídeo, ela fala, bom, mas tem alguém me a espiar aqui em casa. Então, essa invasão de privacidade pode ser dada não somente na sala, como nos quartos ou no banheiro. E a terceira situação, essa sim mais grave,
é o seguinte: se nós temos uma câmara, o que é que essa câmara nos permite? Ou permite a quem está a acessar? Uma visibilidade de todas as nossas dependências internas. E quando o dono se ausenta de casa, significa que o hacker, se estiver do outro lado da rua, ele vai saber que aquela casa, aquele apartamento está vazio. E isso traz uma fragilidade de segurança para nós. Então temos aqui 3 fatores que poderão ser fatores bem graves que este hackeamento de um aspirador robô pode causar para nós. E já tem algo registrado aqui? A gente sabe que essa história não é aqui no Brasil, mas já tem algum caso por aqui? Que eu tenha conhecimento, como membro do comitê de todas as associações que lideram a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e outros, que eu tenha conhecimento, no Brasil ainda não tem. Estes são casos vivenciados nos Estados Unidos, mas nós importamos estes equipamentos o tempo todo, não é? Através do e-commerce. Então, já estes próprios equipamentos com bom funcionamento aqui no Brasil, e aqui no Brasil também existem os hackers. Então, certamente esta moda menos boa passará a ter alguns casos aqui no Brasil. Eduardo, muito obrigada pela participação aqui com a gente, mesmo remota. Foi um assunto muito interessante, viu? Uma ótima tarde para você, boa recuperação e a gente se encontra aqui na semana que vem. Muito obrigado, Camila. Obrigado para todos os nossos telespectadores. Até para a semana. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco tem a nossa Hora do Emprego. A oportunidade de hoje é para o pessoal do Litoral Norte. O Hospital Regional de Caraguatatuba está com vagas abertas. Abre a partir de amanhã esse processo seletivo, viu? Daqui a pouco a gente traz todas as informações para vocês. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. As direções das estradas, ele conhece bem. Mas a vida sempre pode nos levar por rumos inesperados. Eu tenho uma filha. Meu caminho é te amar. Estreia nesta segunda, 3h30, nas novelas da tarde do SBT. Fico muito feliz com todo o apoio que recebo nas ruas. E olha quem está com a gente agora também. Eu me posiciono ao lado de quem enxergou as necessidades de acolher projetos importantes. E é por isso que hoje estou aqui ao lado de Eduardo Cury. Vamos fazer São José voltar a ser uma referência. Eu conto com você. Com o corretor de imóveis, você tem rapidez e agilidade para vender, comprar e alugar imóveis, segurança e garantia de pagamentos, organização de documentos e certidões, propostas justas para ambas as partes. Conte com um corretor de imóveis para ter esses e outros benefícios. Baixe o aplicativo do Cresce e confira a regularidade do seu corretor. Uma campanha do SBT com o apoio do Cresce SP. Proposta do Anderson: ampliar o número de câmeras para 1.600, com reconhecimento facial. Isso vai virar mais segurança para você andar na rua à noite. Fortalecer o programa São José Unida. Isso vai virar mais proteção na cidade. Ampliar a ronda escolar da GCM. Isso vai virar mais segurança para o seu filho na escola. Cuidar da segurança. Isso faz a cidade virar. A Seven Incorporadora chegou em São José dos Campos. Conheça o Unique Solari. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, suíte e varanda na melhor localização do Flamboyant. Um projeto moderno e sofisticado com lazer premium. Piscina, espaço gourmet, salão de festas, academia, brinquedoteca, quadra poliesportiva e muito mais. Condições especiais de lançamento. Visite o estande na rua Sandro Bezerra da Silva, 81 ou procure seu corretor de preferência. O que tá ruim tem que mudar. O que tá bom pode melhorar muito. A cidade hoje colhe os frutos de muitas coisas que foram plantadas lá atrás. É preciso plantar de novo.
enfrentar os problemas e preparar São José para o futuro. Não dá para continuar varrendo as dívidas para debaixo do tapete ou ignorar as coisas que não estão indo bem. Agora é hora de agir com responsabilidade, pensar no futuro e colocar a nossa amada cidade no rumo certo novamente. Hora do Vale no ar, né? E a gente já começa tendo informações da previsão do tempo no litoral com a imagem linda dessa praia de Castelhanos em Ilhabela. Acompanhe. Em Ubatuba, os termômetros chegam aos 29 graus. Mesma temperatura em Caraguatatuba. Em São Sebastião, o sol aparece fraco e a máxima pode chegar aos 30 graus hoje à tarde. Em Ilhabela, pode chover fraco e a máxima não passa dos 29 graus. E ainda com notícias do litoral norte, tem vaga de emprego para quem mora à beira da praia. E essas vagas são do Hospital Regional, do Litoral Norte, em Caraguatatuba, que abre amanhã um processo seletivo para 14 cargos. A gente vai conversar ao vivo sobre essa oportunidade com o Gustavo Cursino. Gustavo, muito boa tarde, obrigada por atender a gente. Que vagas são essas? São todas para a área de saúde, para a área de atendimento ao público? Para que áreas são? Boa tarde a todos. Então, são 14 vagas, 14 vagas que variam desde analista de departamento pessoal, analista de suprimentos, enfermeiro da oncologia, enfermeiros em geral, engenheiro de segurança do trabalho, até médico do trabalho, São 14 vagas que variam o salário de R$ 2.000 a R$ 11.000. E 2 delas são para início imediato. Lembrando que essas vagas são de cadastro reserva, E 2 são para início imediato, que é o médico do trabalho e farmacêutico de oncologia. As inscrições, elas precisam ser feitas pelo site do Instituto, do Instituto Sócrates Guanais, que é isgsaude.org.br. E lá está toda a descrição para o edital, A documentação que tem que trazer, o formulário que tem que preencher, e trazer até o Hospital Regional do Litoral Norte, que fica na rua Prudência Sanche Froile Manzano, número 1200, aqui em Caraguatatuba mesmo, atrás do Shopping Serra Mar. Uhum. E assim, com relação aos cargos, a pessoa ela tem que ter experiência, existe cargo só para quem tem um ensino superior, a pessoa que tem um curso, ela pode fazer também. Como que é delimitado isso? Sim, essas vagas são para nível superior, todas essas. O hospital ele abre vagas constantemente, tem que ficar bem atento ao nosso site. Essas em específico são para nível superior e algumas delas exigem experiência de 6 meses. E com relação ao salário, para o pessoal de casa, que principalmente aí do Litoral Norte, que queira se inscrever, fica pensando bem nisso, que isso é bem importante também. Então, o salário ele varia de R$ 2.000 a R$ 11.000, sendo que os cargos de nível superior, analista de departamento pessoal, entre R$ 4.200, enfermeiros R$ 5.000 e médico do trabalho R$ 11.000. E assim, depois eles são submetidos a uma prova, como que são as etapas, para que a pessoa seja contratada? Sim, o processo ele conta com uma prova de conhecimento técnico, E ele depois na sequência é entrevista em grupo e ele é eliminatório, Então ele passa primeiro por uma prova, depois uma entrevista em grupo e aí ele vai para a entrevista direto com o gestor assim que ele passar nesses 2 processos anteriores. Certo. E essa vaga ela é permanente, Não é uma vaga temporária, não, A pessoa que passou, que enfim fez todo o processo, ela começa a trabalhar de fato, Isso, ela é uma vaga inicial de cadastro reserva, Como que funciona isso? A gente faz um cadastro reserva de colaboradores e vai chamando gradativos. De imediato,
médico do trabalho e enfermeiro de oncologia de imediato. Certo. Para a gente finalizar, né, qual que é o período de inscrição? Vamos então reforçar, né, esse período. Sim. E também sobre o endereço do hospital, né? Afinal, as pessoas têm que levar o material delas, né, o currículo, aí no hospital, não é verdade? Sim. Então, as vagas estão abertas do dia 23, 24 e 25 de outubro, das 9 às 15 horas, aqui mesmo no Hospital Regional do Litoral Norte. Só comparecer no hospital, na rua Prudência Sancha Froles Manzano, número 1200, munidos da ficha de inscrição preenchida, dos documentos exigidos no edital 05-2024, com originais e cópias. É só entrar no nosso site, isgsaude.org.br, lá vai estar discriminando completo toda a etapa. Tá certo. Tem mais ou menos o valor salário, só para a gente reforçar também, porque isso é bem interessante, né? As pessoas também querem saber essa informação. Sim. Então, o salário ele vai de R$2.000 a R$11.000. Lembrando que os cargos de analistas, R$4.200, enfermeiros, R$5.000 e médico do trabalho, R$11.000. Certo, o endereço, né, também está aqui na tela para vocês acompanharem. Eu agradeço muito, viu, Gustavo Cursino, pela sua participação aqui na Hora do Vale, trazendo essa boa notícia para quem procura uma vaga, uma recolocação no mercado de trabalho aí no Litoral Norte. Muito obrigado pela oportunidade. A gente conta aí com a inscrição de todos e a gente está aqui para qualificar profissionais e transformar pessoas no Litoral Norte. Certo, muito obrigada, viu? Os investimentos no Tesouro Direto chegaram a R$8 bilhões em agosto, maior valor da série histórica. Por outro lado, os resgates somaram mais de R$12 bilhões, também é o valor mais alto até agora. Nada mais, nada menos que são os empréstimos que o governo faz via Bolsa de Valores, né? O empréstimo que ele emite tipo uma nota promissória, esclarecendo para o público, né, uma nota promissória, e que quando você tem o direito de ir lá e comprar esse título. E aí tem uma remuneração que o governo paga em cima disso, né? Você pode fazer por uma corretora de valores, né, que é uma empresa que faz essa corretagem, sem intermediação, e aí você faz a classificação do tipo de renda que você quer, que é renda fixa, isso, né, considerado como renda fixa, e você escolhe o título do governo que você quer comprar. E aí o prazo, porque tem títulos que tem prazo, tem título que ele tem uma remuneração que é um índice inflacionário, mais uma taxa de juros, enfim. Ele tem toda essa diferença. O que acontece? As pessoas vão investir no Tesouro Direto porque houve um aumento da Selic. E geralmente esses títulos eles estão muito atrelados à taxa de juros Selic, que é a taxa que o governo faz para controlar a economia. Então, se aumentou a taxa de juros, as pessoas vão alocar mais capital nesse título porque ele tem menos risco. Então, é uma garantia que você vai ter um retorno sem correr um risco maior. Esse resgate no período pode ser que as pessoas estejam resgatando e comprando a um preço maior, a um valor maior, né, ou uma taxa de remuneração melhor, porque ele é muito atrelado geralmente a isso. Então, ou pode ser que as pessoas estejam utilizando esse dinheiro para saldar suas dívidas, enfim, ou alocando para um outro tipo de ativo, comprando ações, renda fixa, como LCAs, LCI, letras de crédito agrícola, letra de crédito rural, enfim, todas essas outras questões. E as micro e pequenas empresas de São Paulo tiveram alta no faturamento pelo 10º mês consecutivo. O crescimento chegou a 6,5% em julho, na comparação com o mês anterior, né? De acordo com o Sebrae, 95 bilhões de reais foram gerados. E para empreender, muita gente abriu mão até da carteira assinada. Veja histórias de pessoas que estão investindo no próprio negócio. A coragem de deixar a famosa CLT para empreender chegando na vida do Radan. Com muita vontade de dar um futuro melhor para a família, ele abriu o próprio negócio no começo deste ano. Veio a pandemia, né? Aí foi onde muitas coisas
ficaram difíceis, né, tanto de emprego para todo mundo, né? E eu comecei a pensar num futuro melhor, né? Não só trabalhar para os outros, mas para mim. Aí nesse meio tempo eu resolvi pensar mais no futuro mesmo, assim, em crescer mesmo na vida, assim. Então, para mim empreender era trabalhar mesmo para mim e chegar nos meus sonhos, né? Atingir minhas metas e construir algo para mim mesmo. Claro que o início de um sonho não é fácil, mas ele tem o apoio da esposa, que ajuda nas postagens da rede social e também na distribuição dos cartões da empresa. Aí se você for ver lá, ó, já tá tendo um retorno bom, 4 cliques hoje, 23 impressões, pelo gráfico aqui, ó. Estou investindo em anúncio, rede social, como eu disse também, né? Cartãozinho de visita, né? Entregando em casa de ferragem, né? Entrega para amigos, familiares. E assim a gente vamos tocando o barco para construir algo maior, né? Algo grande. De janeiro a setembro deste ano, mais de 2.000 empresas foram abertas em São José dos Campos. Isso significa que mais pessoas estão investindo nos seus sonhos. O Thiago sempre trabalhou como freelancer, ou seja, nunca foi CLT, mas abriu o próprio negócio com os amigos há 1 ano. E de lá para cá já enfrentou muitos desafios. Eu sempre gostei desse lance de empreender, porque meus pais também são empreendedores. Eles têm pastelaria no shopping centro, no centro de São José, há mais de 20 anos. Eles já tiveram diversos comércios, então sempre tive essa veia aí de empreendedorismo, vendo eles trabalhar. Eu sou formado em rádio e TV, sempre trabalhei com audiovisual, mais de 10 anos como produtor audiovisual. E sempre trabalhei como PJ em produtora de vídeo, agência de marketing em São Paulo, São José, já na Irlanda também. Estava trabalhando em São Paulo, aí comecei a ter algumas crises de ansiedade, que São Paulo é estressante, né? E aí eu fui convidado para abrir uma vila gastronômica e uma pizzaria aqui em São José. E eu falei assim, por que não? Agora é a hora. Daí eu voltei de São Paulo, a gente abriu essa vila gastronômica aqui em São José, essa pizzaria, só que daí entrou a pandemia e aí a gente teve que fechar. É muito fácil se maravilhar com a história do Radan e do Thiago, mas calma, para empreender não é só colocar uma ideia na cabeça. É preciso também colocar os gastos na ponta do lápis. Empreender sempre é um sonho, né? E se planejar é muito importante, principalmente para quem está na CLT e tem aquela segurança, né, do mês a mês. Então, se planejar é importante. E o que eu dou de dica principal é já começar a fazer uma reserva de emergência para quando você for sair. A reserva é para você já se planejar para o começo do negócio. Porque o começo do negócio, até você ter, sei lá, se for serviço, clientes ou ter vendas, você tem que ter uma reserva ali para você se manter por um período até o seu negócio decolar. E também a necessidade do planejamento financeiro do negócio. Quanto que eu vou gastar inicialmente? Eu vou ter local físico? Não vou ter? Né? Quanto que eu vou ter de gastos mensais para eu manter o meu negócio até ele se estabilizar e me dar retorno? Apesar do trabalho pesado de segunda a segunda, para eles trabalhar no próprio negócio não tem preço. Eu tive muito medo mesmo. Porque você tinha uma zona de conforto, né? E a partir do momento que você abre mão disso, você tem que batalhar. Tem que batalhar e sem olhar para trás e ter fé. Ter fé que vai dar certo. No meu caso, tá indo muito bem e eu sei que eu vou além disso. E vai dar certo. Hoje eu penso mais em abrir outros negócios, tanto no segmento de alimentos e também de outros setores, como imobiliário, de comunicação mesmo. A gente vai vendo que isso vai surgindo de oportunidade para a gente ganhar na vida. O medo existe, mas a gente vai com medo mesmo. Isso aí, boa sorte para todos, viu? Que os resultados apareçam o quanto antes. A gente vai para o intervalo agora, mas olha, você sabia que as cadelas e as gatas também podem ter câncer de mama? Assunto sério, hein? Por isso, é importante que os tutores fiquem bem atentos aos sintomas dos pets. Daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre esse assunto, tem também a previsão do tempo e a gente volta já já.
Você está assistindo a Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Proposta do Anderson. Trazer o ônibus padrão linha verde para toda a cidade. Isso vai virar o melhor sistema de transporte do Brasil. Ter todos os ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi. Isso vai virar mais conforto para você chegar de boa em casa. Integrar os ônibus com bikes gratuitas e vans de transporte alternativo. Isso vai virar menos tempo de deslocamento para você. Cuidar do transporte. Isso faz a cidade virar. Fico muito feliz com todo o apoio que recebo nas ruas. E olha quem está com a gente agora também. Eu me posiciono ao lado de quem enxergou as necessidades de acolher projetos importantes. E é por isso que hoje estou aqui ao lado de Eduardo Cury. Vamos fazer São José voltar a ser uma referência. Eu conto com você. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas? Todos fazem parte de um grande sonho: plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade, que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável, presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Anderson vai construir o Hospital da Mulher. Isso é mais saúde para a mulher e para a família toda. Anderson vai deixar todo o ônibus no padrão linha verde. Isso é mais conforto e rapidez para o passageiro. Anderson vai fazer todas as escolas 5.0. Isso é mais educação e oportunidade para o aluno. Anderson vai fazer tudo isso e muito mais. Isso é fazer um futuro melhor para você. Aqui, nenhuma fofoca escapa, não. De segunda a sexta, 4h30 da tarde. Bem bonitão. Você quer saber o que tá rolando aqui no SBT? Aqui, as fofocas valem mais do que Pixies. No Fofocalizando. Dia 22 agora, a gente volta com a Hora do Vale e é hora também de saber a previsão do tempo para o Vale do Paraíba e para a Serra da Mantiqueira. Em São José dos Campos, a tarde será mais abafada, com máxima de 30 graus. 30 graus também é a máxima prevista para Taubaté. Pode chover em Guaratinguetá e por lá a máxima pode chegar aos 29 graus. Na Serra da Mantiqueira, tempo fechado e máxima de 23 graus hoje em Campos do Jordão. O segundo turno das eleições municipais 2024 está chegando, próximo domingo, e ontem foi a vez do candidato Anderson Farias, do PSD, participar da sabatina no programa Tá na Hora Vale. Acompanhe um trechinho dessa entrevista. Olha, primeiro, parabenizar o Grupo Tati novamente, por essa oportunidade e iniciativa em fazer esse processo de sabatina para que a gente possa estar aqui e poder conversar com você. E agradecer a você, o joseense, que confiou a mim no primeiro turno, para que uma votação expressiva, que eu tivesse e viesse para o segundo turno em primeiro colocado. E agora repetir aqui e reforçar com você do meu compromisso com você, eleitor, de continuar trabalhando por uma São José melhor. Isso eu não faço sozinho, isso eu faço com um grupo de pessoas, faço com você, cada um participando da construção de uma cidade melhor. Então é isso que é o meu convite, o meu agradecimento, e a minha sempre dedicação que eu vou ter por esse resultado que eu tive. E se assim vocês confiarem a mim agora, no dia 27, um voto, podem ter certeza que eu irei trabalhar para honrá-lo. E hoje é a vez do candidato Eduardo Cury, do PL, ser sabatinado no programa Tá na Hora Vale. E a gente está em outubro, Outubro Rosa, quando a gente faz aquele alerta importante sobre o câncer de mama.
que também é válido para os pets. Pois é, as fêmeas caninas e também as gatas podem sofrer com essa doença. Por isso, é importante os tutores ficarem atentos a todos os sintomas. Quando a Bolinha foi adotada, ela tinha paralisia nas patas traseiras. Passou por cirurgia e voltou a andar. Os tutores ficaram aliviados. Mas ano passado descobriram que a cachorrinha tinha um câncer de mama e precisava de outra cirurgia. Foi rápida. Nada comparado com o que tinha sido antes. Eu acho que uma semana, 10 dias depois, ela já estava correndo. Muitas vezes, se fosse mais tarde, não sei o que poderia ser, mas foi bem na hora certa. O diagnóstico da Bolinha veio após um exame de toque no mutirão do Outubro Rosa desta clínica veterinária. Os principais sintomas em pets são pequenos caroços ou nódulos, pele mais enrijecida, secreção, vermelhidão, leite nas mamas e muita lambedura na região. Esta veterinária explica que o principal tratamento é a remoção do tumor e das mamas. Às vezes os tutores eles não sabem, né, por até desinformação, enfim, que essa doença é comum, é rotineira, acontece e muitas vezes quando chega para o veterinário a doença já está em estágio bem avançado. Quanto antes a gente consegue diagnosticar, né, e tratar, mais fácil é do animal se curar. O exame de toque pode ser feito pelo tutor em casa. A gente brinca que é um carinho, né, que acaba diagnosticando. Então, palpar, geralmente as fêmeas elas têm 5 pares de mama, então é importante lembrar o tutor que ele tem que palpar os 5 pares de mama, então cada maminha, né, especificamente, uma por uma, devagar, né, como se fosse um carinho mesmo, com a barriguinha para cima, uma brincadeira, eles geralmente gostam, né, ficam bem tranquilos. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o câncer de mama atinge até 50% das fêmeas caninas e 30% das gatas, e a principal forma de prevenir a doença é a castração precoce, depois do primeiro cio e antes do segundo. A castração precoce, ela previne em até 95% a chance de aparecer o tumor de mama. Há 2 anos, a Lasca tirou parte das mamas por causa de um tumor. Agora, a cachorrinha de 10 anos só precisa de consultas de acompanhamento. Tá ótimo, come bem, agitada no limite dela, ela tá ótima. Gostoso, né? Cuidar dos pets. Mas chegou aquela outra hora boa também para falar de esporte. O Lucas Tavares já está aqui comigo no estúdio e vai falar sobre o que vem de bom para logo mais. Oi, Lucas, boa tarde. Quais são os principais destaques de hoje? Oi, Cá, boa tarde. Hoje é um dia espetacular para os amantes de esporte, de futebol, para ser mais preciso, porque tem Liga dos Campeões na tela do SBT. Vamos falar sobre esse jogão de daqui a pouquinho, Borussia Dortmund e Real Madrid, do Vini Júnior, que está concorrendo à Bola de Ouro. Daqui poucos dias a gente vai saber se o Vini Júnior vai ser ou não o melhor do mundo aí, vai receber esse prêmio, que faz tempo que um brasileiro não ganha. Também falaremos sobre esporte regional, tem notícias do Palmeiras, do Corinthians e também é dia do nosso querido Master estar no estúdio para trazer as dicas de saúde, de vida saudável, que os telespectadores tanto gostam. É daqui a pouquinho cá no SBT Esportes Vale, muito esporte servido na hora do almoço. Tá certo, obrigada, viu, pela sua participação. Hoje eu acho que eu encerro a minha participação aqui também, mas é muito bom conversar com você, viu? Você é um menino de ouro. Faço essas coisas, eu fico sem graça, sabe que eu adoro estar com vocês, com a Marcela, que para mim é uma honra dividir o estúdio com pessoas que são tão competentes. Muito obrigada, você é demais, viu, amigo? Beijo, um bom programa para você, tá bom? E a gente termina aqui também. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever toda a programação pelo nosso canal também no YouTube, conferir mais notícias da região pelo Instagram, que é o @tvtatsbt, e também pelo nosso portal, em thmais.com.br/vale. Daqui a pouco a gente volta então com o esporte, as notícias para você, tá bom?